Seja muito bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o nosso podcast oficial do 27º Congresso Unidas, que esse ano está sendo realizado diretamente de Florianópolis, que tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. Para continuar a conversa dentro de todo esse universo que a gente tem de inovação, de desafios de saúde, eu estou recebendo aqui a Carmen Ribeiro, que é diretora de mercado da Doutor Online, uma das nossas palestrantes, está de volta aqui ao podcast. E eu queria abrir a nossa conversa, Carmen, fazendo a seguinte pergunta para você. A gente sabe que a saúde sofreu um processo muito grande de aceleração da digitalização de processos, de controles e afins. Eu queria que você me contasse um pouquinho, essa saúde cada vez mais digital está tornando no offline as pessoas cada vez mais saudáveis? Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Núbia. Primeiramente, agradecer a M3BS por mais esse encontro aqui, proporcionado aqui no Congresso da Unidas. Eu acho que falar sobre saúde digital hoje já não é mais um assunto tão passado, né? Eu acho que a saúde digital ela já faz parte do nosso presente. Hoje não tem como não contextualizar a saúde digital dentro da saúde como um todo. Inclusive, foi um dos nossos temas abordados dentro do painel de ontem, onde a gente falou especificamente sobre inteligência artificial e cibersegurança. Eu acho que hoje, quando a gente fala de saúde digital, a gente tem uma correlação muito grande com a telemedicina, não dá para não falar nisso, mas eu acho que a gente tem que abordar alguns pontos que eu acho que são muito importantes, né? Então, quando a gente falou de saúde digital, eu acho que ela veio um pouco para democratizar realmente a saúde, principalmente pensando num Brasil que é tão plural, né? Então, a gente consegue hoje fazer acesso a áreas que talvez há um pouco tempo atrás a gente não conseguia. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala de saúde digital. Outro ponto que eu acho que é importante é falar sobre a formação de profissionais de saúde. A gente sabe que a gente tem algumas concentrações de profissionais de saúde em determinadas áreas e a falta deles em outras. E a saúde digital vem justamente conectando isso. Então, hoje a gente vive já uma geração muito conectada. Eu acredito que o próximo futuro vai ser essa conexão ainda cada vez mais forte. E a gente está aí muito para contribuir um pouco com isso. Eu sempre gosto de falar de dois pontos que são importantes, que é a questão da segurança, né? Então, a gente não pode falar hoje na saúde, talvez a área da saúde é uma área mais visada sobre a questão de ataques cibernéticos, né? Principalmente por conta dados sensíveis, dos nossos... que é o que a gente lida, exatamente. Né? E então a gente precisa ter um olhar também muito, muito específico para a cibersegurança. Não dá para falar hoje sobre saúde digital sem falar sobre cibersegurança. E um ponto que eu acho que é muito importante, que é falar sobre ética, né? A gente tem discutido em alguns fóruns especificamente a questão da ética dentro da saúde digital, e aí eu acho que são pontos que cada vez mais a gente precisa discutir para a gente também trazer uma cada vez mais relevância nesse assunto quando a gente está falando aí de digitalização e de saúde. Perfeito, Carmen. Você até tocou num ponto interessante, que foi a questão da telesaúde / telemedicina. A gente teve um PL que foi aprovado até para resolver questões como essa questão da concentração de determinados tipos de profissionais em alguns locais do país, tem várias regiões com falta, mas você trouxe um tema muito importante, inclusive que a gente já discutiu aqui em outras entrevistas dessa terceira temporada do nosso podcast, que é a questão da segurança de dados, do quanto é sensível você lidar com dado de saúde. Então, queria que você me contasse um pouquinho aí, explorando esse tema de cibersegurança, o que é preciso levar em consideração quando você é uma operadora, quando você é um prestador de serviço que lida com dados sensíveis de saúde, na hora de montar a sua estrutura e o que é fundamental para você proteger o beneficiário? Eu acho que a visão é um pouco essa mesmo, né? Principalmente o quanto que a gente protege esses dados desses pacientes. Hoje,
Quando a gente fala especificamente de telesaúde, telemedicina, a gente tem um compartilhamento de dados cada vez maior. Eu acho que cada vez, tanto as empresas hoje que oferecem esse serviço, quanto as operadoras de saúde, elas precisam estar cada vez mais preparadas para que a gente consiga oferecer essa segurança. E hoje, obviamente, a gente tem muitas empresas já trabalhando fazendo as POCs, fazendo as integrações de dados, mas obviamente que precisa, eu sempre falo que a gente precisa ter esse olhar sensível da estruturação para o que a gente tem e aonde a gente quer chegar. E aí, isso, quando a gente fala de segurança de dados, a gente não tem que pensar só na segurança de dados hoje dentro da saúde digital. Até porque o compartilhamento, principalmente a questão da digitalização do prontuário eletrônico, a gente precisa estar muito bem estruturado. Existem já algumas empresas hoje que acabam oferecendo mais esse serviço especificamente, mas eu ainda acho que a gente ainda... É óbvio que a gente está muito mais preparado do que um tempo atrás, mas a gente ainda tem caminhado a passos mais largos nesse sentido de cada vez mais estar estruturado para estar garantindo essa segurança para os nossos usuários. Carmen, agora mudando um pouquinho de assunto, você é uma das autoras do livro do M3BS Advogados, que é o patrocinador aqui do podcast, uma obra muito bacana que reúne artigos de diversos especialistas, incluindo a Carmen, chamado O Aprimoramento do Ecossistema de Saúde Brasileiro. Eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, como é que você trouxe essa visão de saúde digital para o seu tema aqui dentro deste livro, que foi falar sobre alta performance de equipes. Bom, tirando o tema saúde digital, acho que um tema que eu sempre tive eu sempre me debrucei muito a estudar sobre a questão de alta performance e principalmente num dia atual que a gente busca cada vez mais resultados, como a gente consegue garantir uma equipe empenhada e trazendo bons resultados. Primeiramente, foi um grande prazer estar com tantos outros colegas dentro desse primeiro livro e trazer esse tema. Eu acho que hoje, quando a gente fala principalmente de equipe de alta performance, eu sempre costumo iniciar falando desse tema sobre uma frase que primeiro, antes de você querer ser um profissional de alta performance, você precisa ser uma pessoa de alta performance. Então, o que eu quero dizer com isso? A importância da gente ter um olhar voltado para a gente quanto pessoa. Então, não adianta a gente querer buscar grandes resultados, mas se eu não sou uma pessoa de alta performance, se eu não tenho tempo dedicado aos meus amigos, à minha família, à minha saúde mental, que é extremamente importante, não dá para falar, como que eu tenho alguma exigência de bons resultados se eu não trabalho saúde mental. Então, dentro desse artigo, obviamente, a gente faz uma contextualização um pouco técnica, trazendo um pouquinho de conceitos sobre a questão da alta performance, mas com um olhar também muito voltado para os profissionais, né? Um olhar um pouco mais dedicado àqueles que realmente estão ali no dia a dia buscando os resultados diferentes, né? Porque eu acho que quando a gente fala de equipe de alta performance, não é aquela equipe que trabalha muito, mas é aquela equipe que traz resultados diferentes daqueles que a gente está acostumado. Perfeito, Carmen. Eu super te agradeço por estar de novo aqui com a gente no M3BS Talks Unidas. Ótimo congresso para você e obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, Núbia, e um abraço a todos, viu? E eu agradeço também a você que está aqui acompanhando cada uma dessas entrevistas que estão sendo feitas com muito carinho, direto de Florianópolis, do nosso 27º Congresso Internacional da Unidas. Te vejo no próximo vídeo. Até!